Boa noite, pessoal do segundo ano. Espero que estejam todos bem aí. Todos com saúde, né? Que é isso que é o mais importante nessa luta diária aí, nossa, nessa situação que nunca vivemos, né? Eu tenho 52 anos, eu dou aula desde 1986 e nunca passei por isso, tá? Sempre estive perto dos alunos aí, dando aula, ministrando olho a olho, né? Olhando para vocês, estando junto com vocês, percebendo a dificuldade. Então, está sendo difícil para vocês e para a gente também, para nós professores também, tá? Mas é o que a gente pode fazer por hora, né? Talvez aí em setembro, outubro a gente consiga voltar, mas já no finalzinho do ano não se sabe o que vai fazer, se vai ter férias, se não vai ter, é uma grande incógnita. Mas vamos lá. Vamos começar com o estudo da eletroquímica, tá? Até a aula passada aí ficamos bastante tempo estudando a parte de equilíbrio químico, tá certo? Cinética e equilíbrio, falando sobre pH, pOH. Não vamos sair daqui físico-química, tá? Continuamos na físico-química, mas vamos estudar uma parte até interessante da físico-química, que é a eletroquímica, tá certo? Bom, hoje ninguém consegue viver sem um dispositivo que produza corrente elétrica, não é isso? Hoje, sem o seu celular, você não é nada, né? Assim, eu falo até celular, mas celular era na minha época, né? Hoje são smartphones, são computadores de mão aí, né, digamos assim. Você faz tudo. Então, se você não tiver um dispositivo que produz uma corrente elétrica ali, né, uma bateria, não é isso? Que dure aí, antigamente as baterias até duravam menos, hoje elas conseguem ficar aí até o dia todo, né? Mas é complicado, né? Se você não tiver um dispositivo que produza corrente elétrica para alimentar isso tudo aí, fica complicado. Não necessariamente esse dispositivo que a gente usa hoje nos celulares, né, nos smartphones, é uma pilha desse tipo que a gente vai falar aqui. Aliás, elas não são, tá? Mas tudo, até onde nós chegamos, né? Baterias que duravam aí 2 horas, 4 horas, 6 horas. Hoje em dia, né, temos baterias inteligentes aí que, de repente, dependendo do teu uso, né, do que você usa, se você não usa muita tela, né, vídeo, áudio, elas duram até mais. Mas, pelo menos 24 horas aí, durante o dia, né, você consegue utilizar o smartphone. Mas, partiu daí, ó, tá? Da pilha de Daniel, que a gente vai ver aqui no final. Bom, a eletroquímica estuda dispositivos que produzem corrente elétrica, tá? Esses dispositivos, dentro desses dispositivos, no interior desses dispositivos, que a gente chama de pilha, né? Há uma reação química. Uma reação química de oxirredução ou de redox, a gente vai ver daqui a pouco o que é, tá? Bom, hoje em dia não é mais isso, tá? As pilhas de hoje em dia funcionam mais como capacitores, tá? Elas armazenam energia elétrica, não existe essa reação química dentro dela. Você, né, coloca ela na tomada, ela vai armazenando a corrente elétrica, não é isso? E aí você tira da tomada e começa a usar, e essa corrente elétrica vai sendo disposta aí lentamente no circuito eletrônico, tá certo? Isso não é mais uma pilha, sinceramente, né? São capacitores. Capacitor é um dispositivo onde você armazena energia elétrica, tá certo? E depois você vai eliminando essa energia elétrica lentamente. As pilhas que funcionam como uma pilha de Daniel são aquelas que a gente comprava e elas tinham, né, vida finita, tá certo? A gente usava e depois tinha que jogar fora. Hoje a gente tem até as pilhas recarregáveis, não é isso? Você usa, ela acaba e você recarrega de novo. Esses dispositivos não são mais pilhas, tá? São capacitores. Pilhas são aquelas que ainda tem em mercado, tá? Você ainda encontra no mercado.
aquela que você usa, aí ela acaba, você não tem como mais carregá-las, né? Tem gente que bota até na geladeira para ver se consegue aumentar a vida útil, mas não adianta muito não. Bom, então a pilha é um dispositivo onde uma reação química produz uma corrente elétrica. Só que a gente vai estudar uma segunda parte na eletroquímica, que é uma corrente elétrica que produz uma reação química, que é a eletrólise. Olha, a gente vai estudar duas partes na eletroquímica, tá? A reação química que produz corrente elétrica, que é a pilha, e a corrente elétrica que produz uma reação química, tá? Que a gente vai estudar na eletrólise. Lise é quebra através da energia elétrica. Bom, olha só. Mas para começar isso aqui, você tem que saber que a reação química que acontece nesses dispositivos, tá? É uma reação de oxirredução. Oxirredução são duas palavras, tá? Oxidação e redução, tá? Oxidação e redução. Oxirredução ou redox, tá? Oxirredução ou redox. Reação de água. Oxidação e redução. O que é oxidação? Perda de elétrons. Memoriza isso, tá? Oxidação, perda de elétrons, aumento de NOx, tá? Redução, ganho de elétrons, tá? Ou redução de NOx. Pô, professor, o elemento ganha elétrons e reduz? É isso mesmo. Porque, lembra, o elétron é uma partícula que tem carga negativa, tá? O elétron tem carga negativa. Então, se você dá carga negativa, quer dizer, você vai sofrer uma redução, tá certo? Por isso, por que você está ganhando e reduzindo? Porque você está ganhando coisas negativas, coisas com sinais negativos, tá certo? Então, eu dei um exemplo ali bem simples do magnésio se ligando ao oxigênio, tá? O magnésio se ligando ao oxigênio. O magnésio tem 2 elétrons no último nível, o oxigênio tem 6. Lembra da regra do octeto? Os elementos se estabilizam com 8 elétrons. Tá? Então o magnésio vai doar aqueles 2 elétrons para o oxigênio. Vai ficar com 8 no último nível, porque ele tem 8 no penúltimo e 2 no último. Ele doando esses 2 elétrons vai ficar com 8 no último, né? Que vai passar esses 2 elétrons para o oxigênio, tá? Que ele vai passar a ter 8. Então o magnésio perde 2 elétrons e o oxigênio ganha 2 elétrons. Consequentemente, a gente fala que o magnésio sofre oxidação e o oxigênio sofre redução, tá certo? Quem ganha elétrons, reduz. Quem perde elétrons, oxida, tá certo? Bom, uma outra classificação importante também é sobre agente redutor e agente oxidante. O oxigênio só ganhou elétrons porque o magnésio deu para ele. Então, o oxigênio se reduziu porque o magnésio o reduziu, né? Então, o magnésio é o agente redutor. Agente é quem faz a ação dele, lembra? Agente, em português aí, né? É um agente e o paciente, tá? O homem chutou a bola. O homem é o agente e a bola é o paciente, né? Ação e reação. Então, o que acontece? O magnésio é o agente redutor, que fez o oxigênio reduzir, certo? E, consequentemente, o oxigênio é um agente oxidante, tá? O agente redutor sempre reduz, o agente redutor sempre oxida-se. E o agente oxidante sempre reduz-se, tá certo? Memorize isso aí, é super importante. Bom, a pilha são dispositivos que aproveitam a corrente elétrica de uma reação de oxirredução espontânea. Super importante, tá, gente? Olha, a reação de oxirredução da pilha, ela é espontânea, ela é natural, tá certo? Infelizmente, às vezes, tá? Infelizmente, essa reação é natural. Por que eu estou falando infelizmente? Presta atenção. Na maioria das vezes, quando se forma uma pilha, quando você coloca 2 metais diferentes entre si, eu até coloquei aquilo ali embaixo, ó. Quando você coloca 2 metais diferentes entre si, esses metais têm poderes diferentes, né? Características diferentes de estarem em estado de oxidação, tá? Ou seja, como eles são diferentes, um tem poder maior do que o outro de oxidar ou reduzir. E aí o que vai acontecer? Quando você coloca 2 metais em contato entre si, um vai oxidar, outro vai reduzir. Tá certo? E aí a oxidação de metal, ninguém quer isso. Nenhum engenheiro quer oxidação de metal. Por quê? Oxidação de metal é o quê?
é a destruição, é a corrosão. Oxidação e corrosão é a mesma coisa, tá? É a corrosão da estrutura metálica. Então, ninguém quer isso, né? Você tem um carro, você tem uma moto, tem uma bike, você não quer que ela oxide, né? Porque significa o quê? A destruição do metal. Então, quando você coloca dois metais em contato entre si, meu querido, não tem jeito, vai formar uma pilha, espontaneamente vai formar uma pilha, tá certo? E aí, um dos metais vai oxidar e o outro vai reduzir. A gente sabe que existem metais mais nobres que outros, né? Por exemplo, o ouro, a platina, né? O paládio, a prata, o cobre, são metais onde a gente trabalha até e faz joias com eles, né? E servem até para armazenar riqueza. Por quê? São metais que oxidam muito pouco ou quase não oxidam, tá certo? O ouro aí você tem milhares e milhares de anos aí, né? O ouro sendo utilizado como acúmulo de riqueza. Por quê? Porque ele não oxida, ele não se perde, tá? Mas existe custos-benefícios, né? Você, por exemplo, não vai colocar... Aliás, eu até fiz isso, né? Nem prestei atenção nisso aqui, ó. Um exemplo claro, tá? Isso aqui, ó, esse quadro aqui foi eu que fiz, tá? Isso aqui é uma estrutura de alumínio. E eu coloquei aqui, ó, não dá pra ver, tá? Aqui, ó, em cima dá pra ver melhor, tá? Aqui, ó, existe um rebite, tá certo? Um parafuso que eu botei de ferro. Nem me liguei. O que vai acontecer? Eu não me importei muito com isso, porque esse alumínio é um alumínio anodizado, tá? Ele recebe um tratamento onde há uma deposição de tinta aí, né? Através de eletrólise, a gente vai ver mais na frente. Então, para botar isso aí em contato com outro metal, que é de ferro, né? O parafuso de ferro, não vai ter tanta diferença, tá? Mas se você colocar o alumínio junto com o ferro, a gente vai ver mais tarde o que vai acontecer, tá? Rebites de ferro em estrutura de alumínio não vai dar certo. Por quê? Ferro e alumínio, dois metais diferentes. Um vai oxidar, o outro vai reduzir. Estrutura de alumínio, você tem que usar parafusos, rebites de alumínio, tá? Porque alumínio com alumínio não vai acontecer nada, tá? Estrutura de ferro, parafusos, metais, pinos de ferro, tá certo? Bom, o exemplo que aconteceu é ali, ó, a pilha de Daniel, tá? Então, ó, como é que o que esse cientista fez? Ele colocou dois metais, tá? Uma placa de zinco e uma placa de cobre, tá? Isso aí tem na apostila, tá? Que o desenho está bem simples, na apostila você vai entender melhor. Uma placa de zinco e uma placa de cobre, em contato entre si, ó, ligados com um arame, tá vendo? Dentro de uma solução de sulfato de zinco, tá? O zinco dentro da solução de sulfato de zinco e o cobre, a placa de cobre dentro de uma solução de sulfato de cobre. Fez uma ponte salina para fechar o circuito, porque só há movimentação, tá? Só há movimentação de elétron, só há corrente elétrica se o circuito estiver fechado, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Ó, no anodo vai acontecer sempre a oxidação. A reação de oxidação acontece sempre no dispositivo chamado anodo. E a reação de redução acontece sempre no dispositivo chamado catodo, tá certo? E o movimento de elétrons sempre se dá do anodo para o catodo, tá? O movimento de elétrons sempre se dá do anodo para o catodo. O professor de química, 30 anos atrás, fez esse desenho para mim, eu nunca mais esqueci, tá? Ó, o que é isso aqui? Um avião. Um avião. E aqui está o chão. E imagina o elétronzinho lá, ó, pulando de paraquedas. Tá? O elétronzinho pulou de paraquedas. Então o elétronzinho sempre vai do avião para o chão. Não tem como alguém no chão pegar o avião. Tá? Sempre do avião para o chão. Então, ó, memoriza. O elétron sempre vai do anodo para o catodo, tá? Do avião para o chão. Do anodo para o catodo. Bom, olha lá. O elétron sempre vai sair do anodo para o catodo. Agora, como é que eu sei que o anodo, o zinco é o anodo? Tá? Porque olha só, existe uma tabela com esses potenciais de redução. Eu falei para você, cada metal tem o seu poder de redução.
E quanto maior esse poder, mais ele vai reduzir e vai fazer com que o outro oxide, tá certo? E esse poder de redução é tabelado, tá? Aqui, ó, a apostila de vocês, ó. Estou com a apostila de vocês na mão. Existe na página, tá? Dá uma paradinha aí no vídeo agora e vai na página. Oh, meu Deus, me ajuda aqui. Ó, vai na página 409, tá? E você vai ver essa tabela. Essa tabela que tem os poderes de redução, que a gente chama de potencial de redução, tá? Ó, potencial de redução. Do zinco é menos 0,74. Potencial de redução do cobre, mais 0,36. Aqui, entre o cobre e o zinco, quem é o mais nobre? O cobre. Sempre quem tem maior potencial de redução, tá? É mais nobre. Por quê? Porque a tendência dele é ficar reduzido e não oxidar, certo? Então o ouro tem potencial de redução, deixa eu ver aqui, 0,84, se não me engano, tá? Potencial de redução do ouro. Deixa eu ver na tabelinha, tá? Se não me engano é 0,84. Difícil encontrar essa tabela. Ou seja, o potencial de redução dos metais nobres, tá? São maiores, tá? Só para mim. Tá aqui, ó. Não, tem do ouro. Tem do níquel, ó. Mais 0,23. Não botaram do ouro aqui, amigo? Não botaram do ouro. Procura na página 409, tá? Potencial de redução do ouro. Tem do cromo, tem do magnésio, do alumínio. Não tem do ouro. Mas eu acho que é 0, tem da prata, ó. Menos 0,80. Quer dizer, mais 0,80, né? Potencial de redução. Mostrando que o que? A prata, né? Junto com o mercúrio, são metais bem nobres, tá? O ouro, se eu não me engano, é 0,94. Então, o cobre, nesse caso, vai sofrer redução, tá? E o zinco, que é um metal que a gente chama até de metal de sacrifício. Quando a gente quer proteger uma estrutura metálica, a gente solda nessa estrutura metálica vários pedaços, várias placas de zinco, para o zinco oxidar na frente da placa, entendeu? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Isso aí é chamado de proteção catódica, onde a gente usa o anodo de sacrifício, tá? E aí você tem uma proteção transformando o elemento que você quer proteger em um cátodo, tá? Ou seja, ele não vai reduzir, ele não vai oxidar, ele vai continuar reduzido, tá certo? Então você tem a equação global da pilha, tá vendo? O zinco vai de 0 para mais 2 e o cobre vai de 2 para 0. Olha o que vai acontecer. Dá uma olhada na apostila que isso aqui está bem explicadinho. A placa de cobre vai começar a acontecer um depósito nela. Ela vai crescer, ó, vai começar a acontecer um depósito de cobre, de átomo de cobre, tá certo? O cobre vai depositar na placa de cobre. Cobre mais 2 que está na solução. E o zinco que está na placa, ó, essa placa vai começar a sofrer uma oxidação, tá? Uma corrosão. Olha lá. O zinco que está na placa vai passar para a solução, tá? E aí vai começar a acontecer a corrosão. Então, essa aqui é a equação global da pilha. O zinco vai de 0 para mais 2 e o cobre vai de 2 para 0. E você tem aí, ó, um DDP ou delta V, tá? Que é o E do cátodo menos o E do anodo, tá? Delta, lembra? Todo delta é uma diferença. Final menos inicial, tá? Vai ser 1,10 volts. Toda pilha vai ter voltagem positiva, reação espontânea, tá certo? Bom, gente, é isso aí. Para a aula não ficar muito comprida, eu vou parar por aqui, tá? Mas dê uma lida na apostila. A apostila está muito bem explicada, está muito melhor desenhada do que isso aqui, né?
E a parte, né, escrita vocês vão entender bem melhor aí, tá? E vamos ficar por aqui, que aí na próxima aula a gente volta falando sobre mais tipos de pilhas aí, tá? Fiquem com Deus.